No lugar mais alto está a razão do nosso existir, com seus braços sempre abertos, num amor incondicional, acolhendo a humanidade. Cristo Jesus, o Redentor. No lugar mais alto foi levantado para nos salvar, onde o sangue foi jorrado, onde a vida triunfou, onde o amor foi derramado. Na cruz do Calvário ele expirou. Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus na Santa Cruz. Herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus na Santa Cruz nos deu a vitória. Mais alto foi levantado para nos salvar, onde o sangue foi jorrado, onde a vida triunfou, onde o amor foi derramado. Na cruz do Calvário ele expirou. Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus na Santa Cruz. Herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus na Santa Cruz nos deu a vitória. Revolução Jesus chegando até a sua casa e quero te desejar uma feliz Páscoa já com esse clipe aí que tem tudo a ver com a pauta do nosso programa, o desejo pelo herói.
E Jesus, de fato, né, não é somente o nosso herói, é o nosso Salvador, que atende sempre a esse desejo que o nosso coração tem por esperança, por alguém que entende de fato e que nos salva de todas as situações. Ele é o nosso herói. Então, entre conosco nesse programa, vamos falar dos super-heróis, vamos falar o que está por detrás desse desejo, né? Que faz, assim, salas inteiras de cinema lotarem, bilheterias esgotarem com uma rapidez, assim, olha, que a gente nem entende tanto o porquê. Mas no programa de hoje, conversando com uma galera que, primeiro, curte muito, que estuda muito sobre isso, a gente pode chegar lá para tentar explicar, né, o que está por detrás disso. Não é somente do universo masculino, embora ele seja historiador e desenhista, um homem, Felipe, que está aqui, bem-vindo. Oi, tudo bom? Boa noite aí para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Ele também, né, um homem psicólogo e que vai ajudar a gente a entender aí, né, o desejo desse herói, esse arquétipo do herói. Daniel Machado, bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui falando desse tema que está em pauta, né, nos dias de hoje, como você disse. As salas de cinema estão provando aí o quanto o herói está vindo com força, né, nos nossos tempos. E até 2020 tem muito filme bom para, né, aparecer aí. E a gente gosta mesmo, é mais um programa que quer também levar você a refletir sobre isso, viu? A gente aqui não está querendo levantar apologia disso, daquilo. Não, a gente quer te fazer pensar. Acredito que o cristianismo é isso também. A gente olha para a realidade e a partir da realidade a gente também vai encontrando Deus. Deus que vai se revelando, João Paulo II disse, né, das sementes do verbo. E a gente vai entender que por detrás de toda essa história de quadrinhos e super-heróis também a gente pode entender um pouco as sementes do verbo. Já quero mandar um abraço para a galera lá da paróquia de Bariri, de Santa Luzia, que deu como lição de casa, pensa, assistir o programa para a galera da Crisma, né? Na pessoa aí do Padre Paulo, um abraço para vocês. Então tem que assistir o programa até o final e cumprir a tarefinha lá, tá legal? Mas para nos ajudar na boa musicalidade, Gil Monteiro, que também gosta dos super-heróis, né, Gil? Com certeza. Boa noite, Adriano. Boa noite, galera Revolução Jesus. Então vamos de música, enquanto você se prepara aí, já interage conosco no Instagram, eu perguntei lá, qual o herói que você mais curte? E por quê? Tem uma galera que já respondeu, depois do Gil cantar eu já vou começar falando, né? Qual o super-herói que você mais gosta e por quê? De música, Gil Monteiro. Bora lá. A inspiração dessa música é um herói, Josué, que liderou a galera para derrubar uma muralha. Vamos lá? Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Se eu louvar, o inimigo vai fugir. Se eu louvar, muralhas irão cair. Se eu louvar, cadeias se quebrarão. Vou cantando e louvando, exaltando ao Senhor. Gil Monteiro aqui no Revolução Jesus. E olha, quem também já está participando com a gente aí, falou o super-herói que eu gosto e por quê, é o JPF Paz. Ele diz, o Demolidor da Marvel, pois ele é católico. Depois o Felipe, eu tenho muito a te dizer aí do Demolidor. A Érica fala assim, poxa, eu tô triste, a Canção Nova não tá pegando aqui na minha cidade, mas depois esse programa vai estar no YouTube para você assistir. Aqui também o Ivan, né, Maceto, ele diz, o Batman, porque ele é católico também. Será que os super-heróis também professam uma fé, uma religião? Depois já fica aí uma pergunta para os nossos conhecedores de super-heróis responder. Também o Felipe Nunes, ele diz o Capitão América, por ele ser íntegro em tudo, e o Homem-Aranha, pelo lado descontraído e carismático. A gente já está percebendo as personalidades dos super-heróis aparecendo.
A Lorena, que legal, não é só para o universo masculino a paixão pelo super-herói. Ela diz, o Capitão América pelo caráter, o soldado invernal, porque quando ele descobre quem ele é, realmente ele volta a ser herói. Tem essa retomada aí, Felipe? É? Tem sim. É interessante, particularmente nesse filme, quando ele se vê como uma peça de um xadrez, né? De um jogo que ele não gostaria de estar participando. Ele retoma aqueles valores do porquê que eu luto, né? Quem eu estou protegendo, a quem eu estou servindo, né? E por um bom motivo e não com a intenção de causar a desordem, né? Ele vai enfrentar a hierarquia, ele vai lutar por aquilo que é certo, né? Então esse é o bacana do Capitão América. Legal, a gente também encontra ela dizendo, né, o Hulk, especialmente na cena que ele chama os deuses de Asgard de fracos, olha aí. O Manuel, ele diz, o Homem de Ferro, ele é humano sarcástico, não sofreu nenhuma alteração genética, pelo contrário, aquilo que o mataria, trabalhou para achar uma cura, só sendo de ferro para passar por tudo e salvar o dia. Abraço para todos. Né? A Cleia, né? Ela diz que está assistindo, né? E que vai mostrar aí para as crianças dela. O José, ele diz que ele gosta do Batman, que não utiliza nenhum poder imaginário para combater o mal, apenas a força e a inteligência. A Mari Moda, ela diz, um Homem de Ferro, ele é inteligente, engenheiro, sarcástico e, na verdade, não tem um superpoder, mas após o que aconteceu, se utilizou da sua inteligência e conhecimento para criar uma super armadura, tornando o super-herói mais próximo. A Priscila diz do Superman, pela força, por defender os que precisam. Então a gente já percebeu aí que, de fato, né, o super-herói ele mexe, né, com o universo humano, vamos assim dizer. Não só masculino, não só feminino, mas quem é gente traz, será, esse desejo pelo herói. E aí eu já pergunto para o Daniel, para o Felipe e até para você, Gil. O que está por detrás desse desejo pelo herói? Vou falar do ponto de vista psicológico, né? Existe dentro da psicologia a questão da psicologia simbólica, ou seja, esse símbolo que está dentro de nós e que representa, né, alguma coisa da nossa subjetividade, um movimento da nossa psique, né, em relação ao mundo exterior e também ao mundo interior. O herói, ele é visto, principalmente para a psicologia do homem, a psicologia do menino, como um aspecto fundamental de alteridade, ou seja, todos nós, quando nascemos, nós nascemos muito dependentes dos nossos pais, principalmente do mundo materno, né? Aquela coisa muito simbiótica. E mais ou menos ali por volta dos 5, 6 anos, né? E varia muito, não tem um padrão, esse herói vai despertando em nós como uma forma de nos tirar desse mundo, né, materno, essa simbiose da mãe, dando a esse menino, a essa pessoa, um caráter mesmo de que eu sou diferente desse outro, né? Então é como se fosse uma luta mesmo, e por isso que aí todo herói ele tem essa luta, só que para separar-se desse mundo materno, né? E nós estamos falando da mãe, mas uma coisa mais ampla da maternidade. Para separar-se desse mundo materno, existe o medo, né? Existe o medo do que vai vir pela frente. E aí já está a primeira batalha, a primeira luta do herói, enfrentar os seus medos, né? Então, é um aspecto fundamental do ponto de vista simbólico, né? E todos nós, né, principalmente os rapazes, nós passamos por este momento que nós precisamos sair, nós precisamos lutar com alguém, nós precisamos lutar com esse dragão, né, que é uma representação também desse feminino. Nós precisamos lutar, nós precisamos vencer, nós precisamos ser feridos, né? E para que nós possamos chegar e falar, tenho uma personalidade própria, eu não sou junto com essa pessoa aqui, eu sou um outro, né? Uma alteridade. Legal. Felipe, e a questão histórica aí? Dá o seu lado histórico. Por que faz tanto sucesso? Por que as pessoas têm isso, essa paixão pelo herói? Incrível que, claro, primeiro vem a questão da diversão, você vê que o herói, ele usa uma roupa legal, ele tem um poder interessante, ele tem uma vida diferente, né? Mas todo herói, ele carrega uma carga cultural, ele carrega uma ideia, né? Então, o meu TCC, até na minha faculdade de História, ele tinha o título de A História nos Quadrinhos. Cada personagem de desenho animado, né, os filmes que estão saindo agora, aquele personagem, ele pertence a um contexto histórico. A gente pegar, por exemplo,
o Capitão América. Ele vem de um contexto de Segunda Guerra. Então, a partir do Capitão América, você tem um herói que é consequência de um vilão. Pô, quem é esse vilão? E aí, nos quadrinhos, nós vamos desenhar o que seria o certo, o que seria o errado. Contra que estamos lutando? Então, o vilão, ele não é só o cara que vai assim, né, tomar porrada. Ele representa uma ideia ruim. E o herói, ele é aquilo que pode derrubar essa ideia. Então, é primeiro um choque de ideias, né? É um conceito que luta contra o outro. Então, você tem todo um biotipo de como é o herói, cor dos olhos, a cor do cabelo, o contexto em que ele está inserido, como ele se comporta, o seu vocabulário, né? Você tem também, mais para frente, os X-Men, né? Que são meus heróis favoritos. Eles já são de um período pós-guerra. Então, você vê que numa mesma equipe de heróis, você vê um americano, você vê um alemão, você vê um russo, você vê um canadense. Então, porque essa coisa, né, digamos assim, a guerra é diferente, né? Os conflitos são diferentes, então você já começa a mudar a mentalidade, você já começa a mudar o perfil do herói, né? Você pega um que eu gostava muito até hoje eu gosto, né? Eu lia muito quando criança, a minha mãe tinha que ler escondido da minha mãe, que era o Conan o Bárbaro. Então, ali você discute o que vem a ser, né, o Conan o Bárbaro. Por que ele é o bárbaro? O que define ele como bárbaro? Quais são os vilões? O que nós tratamos ali como civilizado e não civilizado? Então, ali você pode trabalhar o princípio das primeiras cidades, as primeiras comunidades, as primeiras cidades fortificadas, né, sistemas de leis, como era essa vida num mundo, né, no qual na história nós chamamos de o mundo antigo, na Idade Sim. Antiga. Então, todo herói, ele a princípio, ele é uma ideia. É uma ideia que ela cria um rosto, né, e através de um personagem. E esse personagem vai provar que a outra ideia é ruim. Legal. Então, ele, além de usar um uniforme, né, além de ter superpoderes, ele carrega um conjunto de valores. Então, o super-herói, ele é como se fosse um outdoor ambulante, né? Eu acho que essa é uma das principais funções, mas que ela fica por trás da diversão. Primeiro ele tem que ser legal, ele tem que ser aceito, para depois você entender o que ele está querendo te passar. E por isso também a gente se identifica, né? Exatamente, né? É interessante ele falando dessa questão da ideia do herói, né? Mas assim, nós sempre, acho que toda a humanidade existiu essa imagem do herói, né? O que existe um padrão, vamos dizer assim, de herói. Eles vão sempre mudando, daqui a 20, 30 anos vão aparecer outros heróis. Posso dizer então que o homem sempre precisou e precisará dessa... Sempre precisou e sempre precisará, porque como eu disse, é uma realidade interior, é uma realidade psíquica, né? Jung falava muito da questão desse inconsciente coletivo, ou seja, essa carga da humanidade que é cultural, né, que vai sendo passada, vai sendo transmitida, né? E aí vem essa questão dos arquétipos, né? Não é de falar em termos técnicos, mas vai sempre existir. A gente viu na Grécia Antiga, tinha o Perseu, o Teseu, o Hércules, e na Idade Média tinha os grandes cavaleiros, os guerreiros, o rei Arthur, né, as lendas. Então, na nossa época já tinha a questão dos quadrinhos. Nós estamos usufruindo, né, no cinema hoje de super-heróis de décadas atrás, 20, 30 anos atrás, Batman. Os contos de Superman, fadas os contos também. de fadas. Então, assim, existe um padrão. Nós sempre vamos ter o super-herói, porque às vezes não é uma realidade do mundo objetivo, né? O Capitão América ele não existe no mundo real, existe na nossa fantasia, mas é uma realidade psíquica, é uma realidade do nosso mundo interior. Nós precisamos de super-herói, até porque o super-herói, quando nós nos identificamos, e aí o Felipe falou bem, o super-herói ele vai representar épocas e nós nos identificamos porque nós somos filhos dessa época, né? Então nós identificamos ali e querendo ou não, nós vemos no super-herói um pouco de nós mesmos e até mesmo desse infantil, né? Um pouco desse nosso infantil saudável, uma agressividade saudável, inclusive, esse infantil que
nós um dia lutamos para conquistar e que hoje nós nos deleitamos, vamos dizer assim, com aquilo que está nos cinemas, né? Ô Gil, e você? A gente falou aqui, né, explicando do ponto de vista psicológico, de uma questão histórica também, toda essa questão das ideias, né, e depois a gente vai falar um pouco também das ideologias, né? Você gosta de super-heróis e qual foi o papel do super-herói na tua vida? Gosto. E você leu o comentário de alguém aí a respeito do Batman. Desde pequeno sempre gostei do Batman. Assisti todos os filmes do Batman, tanto que eu tenho na minha casa uns quadrinhos na parede, aí tem uns quadrinhos que são do Batman, tenho camiseta, chega, tá bom, né? Mas super-herói fez parte da minha vida, sim. E o próprio Batman, o conceito assim, ele não tinha superpoderes. E como eu sempre fui a fundo, vendo quadrinho, vendo filme, a única coisa que eu lembro que quando eu tive uma experiência com Jesus, que me fez olhar o Batman com um olhar um pouco diferente, é que o que movia o Batman é o desejo de vingança, porque os pais foram mortos. Então, assim, e hoje em dia a gente percebe que às vezes a motivação, de repente um super-herói me ajuda a suprir uma necessidade que eu tenho, uma deficiência, alguma coisa que eu tenha para superar alguma luta interna, como você disse, mas baseado e que me leve por causa de uma vingança, como era o Batman. Aí a gente passa a ressignificar, né? A partir de Cristo a gente ressignifica todas as coisas. E aí pensar assim, o que é a minha fraqueza, mas eu não tenho superpoderes, mas tenho inteligência, como a pessoa disse, tenho dinheiro, porque o Batman é muito rico, aí posso criar tecnologia. O Batman fez parte da minha vida nessa história para superar a minha realidade de menino do interior, lá de região metropolitana de Curitiba, e que pensava, não tenho superpoderes, mas pegava ônibus de manhã todo dia, às 5 da manhã, para ir para a universidade, e tinha um ministério de música lá no interiorzinho, e aí hoje posso estar aqui dentro da Canção Nova, tocando com os meus amigos aqui. Então, ressignificar a história do super-herói a partir de Cristo na minha vida. Legal. Felipe, a gente foi falando aí, né, da questão das ideias, mas também a gente pode falar das ideologias. A gente fala do herói, mas também parece que há algumas tentativas de mostrar o anti-herói, aquele que parece que foge um pouco, né? Depois a gente vai falar, o Joseph Campbell, ele fala, né, a jornada do herói, passeia um pouco na construção disso. O Deadpool, ele seria isso, né? Até algumas pessoas, né, levantaram, não, o católico não deve assistir porque ele é profano, ele é muito obsceno, né? Também há isso, há esse anti-herói, você percebe que há uma tentativa de quebrar um pouco, desconstruir aquela ideia certinha do super-homem, do Batman, e mostrar essas possibilidades de, não, ele não se enquadra no perfil geral. Essa coisa do anti-herói, ele na verdade é como se fosse algo, digamos assim, tem um grupo de pessoas que gosta de ser da moda. Aí tem uma pessoa que, não, eu não quero ser igual a vocês. É o do contra, sempre tem o do contra. Então, o anti-herói, ele seria isso. Acho que o melhor, assim, exemplo, né, mas por causa dos cinemas, né, e tal, ele deixou de ser o anti-herói, é o primeiro, o Wolverine. Que o Wolverine original, ele é super baixinho, ele é todo briguento, as garras dele não são tão grandes. Ele fuma o tempo todo, charuto, ele não tá toda hora com aquele uniforme bonito, né? Ele é todo briguento, ele fala tudo errado, ele fala muito palavrão, por causa, né, do cinema, que hoje, né, o Wolverine é todo bonitão, ele é alto, ele é forte, não sei o quê, ele fala tudo correto, ele ele já não é o animal original, né, que ele era. E devido ao sucesso agora, né, do Deadpool também, e também pelo contexto em que a gente vive, né? Se a gente fosse lançar esse filme do Deadpool há 5 anos atrás, ele não ia fazer tanto sucesso, né? A mentalidade de hoje permite isso, né? Então, eu assisti o filme, eu não sei se eu que sou muito de boa, mas eu não achei tão ofensivo, eu esperava mais. Mas é aquela coisa do se aproximar o herói de algo real. Porque, querendo ou não, é meio impossível a gente ser tão disciplinado quanto um Capitão América. É muito difícil. Eu vejo os X-Men.
o Ciclope, que é o capitão deles. A minha vida foi querer ser igual ao Ciclope. Cara, também, eu já ia falar. Eu nunca vou ser O Ciclope, assim, bonzinho. pra mim é a minha identificação. É. Tanto no poder, no sentido assim, porque pelo olhar Exato. e pela fraqueza. Pela fraqueza e pelo sentimento dele de tipo assim, nós somos uma equipe, Sim. vamos lutar em equipe, né? O sonho do professor Xavier, eu não vou abandonar esse sonho. Então, é difícil você ser um Ciclope, é difícil você ser um Superman, que é um cara que tem toda a força para destruir qualquer um, mas você conseguir se controlar. Então, esse anti-herói, ele é como se fosse uma resposta, né? A, tipo assim, como seria um herói real? Que, de repente, ele tivesse momentos que ele se rendesse a uma fúria momentânea, a um desejo de vingança, a falar palavrão, a fazer piada com o seu adversário. Então, o anti-herói, ele não tem uma proposta primeiramente ofensiva. É uma tentativa de trazer o herói mais próximo da realidade. A nossa realidade hoje é uma realidade que, até certo ponto, é legal, porque nós pregamos sem preconceitos, vamos entender o outro, mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa de que tudo deve ser aceito. Se você não aceita, você é chato, você é fascista, você é isso, você é aquilo. Então, o anti-herói, ele é esse tipo de cara que vai aceitar tudo. Então, eu posso, então, até nesses momentos, assim, assusta, porque ele quebra, né, os paradigmas do politicamente correto, mas, ao mesmo tempo, ele me denuncia, porque ele reflete como eu estou hoje, a realidade de hoje. Ele é legal que de verdade é um espelho mágico, porque ele reflete o que você gosta e o que você não gosta. Então, se ele faz uma piada, você ri, você vê que, caramba, eu ri disso. Ou se ele fala alguma coisa e você se sentiu ofendido, é porque ele feriu alguma coisa que você acredita, ou alguma coisa que você tem como sagrado, você tem como precioso, e você viu que, tipo, para mim foi demais essa piada, sabe? Então, quando você tem uma certa maturidade para você ir assistir um filme, para você ler um quadrinho, para você ler um livro, e saber que eu fechei o livro, acabou, o que eu trouxe isso de bom para mim, beleza, o que não trouxe, fica ali. Quando você tem essa maturidade, é legal. Você pode assistir qualquer coisa que isso não vai te prejudicar, né? Agora, né, se você acha que ele vai ofender, que vai trazer mal para você, aí já é uma imaturidade de quem está assistindo. Mas o legal do anti-herói é isso, porque ele denuncia o que é bom e o que é ruim do momento em que a gente está vivendo. Legal, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa, né? Daqui a pouco a gente também vai falar dessas outras ideologias em séries como Legends of Tomorrow, Arrow e muitas outras que tá aí em alta. O Felipe me falou uma que já depois do programa, hoje não, amor, né? Tá lá em casa, não vou baixar nada hoje, mas já vou correr atrás do Demolidor. A gente vai curtir uma galera que curte super-herói e faz disso uma questão de um hobby, né? São os colecionadores. Curte aí, SBT. Meu fascínio por super-heróis veio muito do meu pai. Ele tinha muitos quadrinhos na casa dele, ele me mostrava. Ele foi criando esse tipo de apreço pela mídia desde que eu era criança, uns 6, 7 anos. Às vezes eu gosto de sair um pouco da nossa realidade, assim, nossa realidade tem muitas coisas ruins que acontecem, e nos poucos instantes que eu leio o quadrinho, meio que eu me desligo do mundo exterior. Começou quando garoto, lendo os gibis, aí eu li as histórias do Homem-Aranha, as histórias do Super-Homem. Eles fazem coisas que a gente não consegue fazer, né? E isso era bem divertido. E acho que foi daí. Mas não só os super-heróis, né? Também personagens que eram só heróis, não eram super. Coleciono quadrinhos desde os meus 12 anos, desde que eu tive dinheiro para começar a comprar esse tipo de coisa. Livros e jogos são coisas que eu fui ganhando com o passar da minha vida. Desde pequeno eu gostei muito de desenho animado. Gostava muito dos X-Men da década de 90, que foi um sucesso muito grande. A primeira vez que eu li um quadrinho, eu vi que não tinha nada a ver com o que eu tinha visto no desenho. Eu falei, cara, como pode isso? Aí eu comecei a tentar buscar mais coisas e fui começando a me apaixonar cada vez mais. E eu tenho esse pequeno probleminha aqui de espaço, que já vem comigo desde a 6ª série, quando era criança, quando eu comecei colecionando gibi.
Eu ainda tenho muitos gibis, eles estão todos na casa dos meus pais, num armário lá, tá enclausurado, porque não tenho onde colocar. Depois dos gibis, comecei com as figuras, aí vieram poucas, porque não trabalhava, não tinha como sustentar esse pequeno víciozinho. E livros. Meus pais, todo ano que eles querem mudar uma coisa no meu quarto, eles falam, e aí, vai jogar fora? Não, jamais. É uma paixão minha e eu, graças a Deus, não briguei com ninguém ainda, mas se tiver que brigar, eu vou ter que brigar. Eu posso pegar hoje um bonequinho desses que eu tenho na casa dos meus pais, que é de quando eu tinha 8 anos de idade, ele está lá, inteiro. A caixa não existe mais, mas ele está lá inteiro. Então sempre tive esse cuidado. E quando a gente vai conseguindo comprar as coisas que a gente gosta, né, quando a gente começa a trabalhar, aí eu comprei o primeirozinho. Aí achei muito legal. Pô, ele não pode ficar sozinho, né? Tem que colocar um camarada do lado dele. Aí você coloca outro do lado. E daqui a pouco você tem um monte de heróis. Pô, mas só tem herói. E quem que os heróis enfrentam? Os vilões, né? Aí você aí pega um vilão como aquele ali. Aí já vai juntando, vai juntando. Quando você vê, você não tem onde colocar mais. É como se fosse um exemplo de pessoa, assim. Você tem alguém a seguir, tem alguém para se espelhar, ver que uma pessoa luta pelos direitos dos outros, quer o bem dos outros, quer ser uma pessoa melhor. Super-heróis são uma espécie de modelo a ser seguido, muito por parte de eles passarem por problemas parecidos com o que nós temos e eles sempre fazerem a coisa certa, independente do tipo de provações que eles passem. Porque não fazem figuras de mim. Não tem um bonequinho com a minha cara. Então, os super-heróis são as coisas, são parte do imaginário nosso, né? Ficam lá na nossa mente quando a gente é criança. Quem não queria correr igual o The Flash corria? Ou voar igual o Super-Homem, né? Até se pendurar nas paredes, como o Homem-Aranha faz. Então é uma coisa que gera esse encanto. E quando a gente olha os super-heróis, ele leva a gente é velho hoje, né? Leva de volta naquele tempo onde tudo era divertido, né? E você olha e vê, pô, eu gostava disso. Queria fazer isso, não podia fazer. Você viu aí, né, a partilha desses nossos amigos falando da questão do colecionar heróis, depois já vem os vilões, depois já tem um cenário todo ali armado. E olha, o objetivo desse programa é justamente isso, que você possa se apropriar, né, que você possa crescer, que você possa até utilizar, né, dessas fantasias, vamos assim dizer, do herói, né, desses filmes, para integrar também, para olhar para aquilo que está dentro de você. O Felipe foi dizendo lá que às vezes a gente ri desse anti-herói, é que dentro da gente também há esse anti-herói. Né? A gente quer ser santo, mas dentro da gente há um pecador. A gente quer ser um homem novo, mas dentro da gente tem um homem velho. É Paulo, meu filho. Né? O bem que eu quero, não consigo. Quando eu vejo, já fiz o mal. Né? A gente quer ser herói, mas tem hora a gente é anti-herói. E quando a gente olha, a gente pode falar, puxa, e o interessante é que a maioria, se não todos os heróis, eles vivem esse momento, né, de um confronto consigo mesmo e depois uma possível redenção. É isso, Daniel? Todo aspecto ele tem, né, principalmente do arquétipo, ele tem um aspecto de luz, um aspecto de sombra. Nós poderíamos dizer que o Deadpool, por exemplo, ele é esse lado sombrio do herói, né, que todos nós carregamos dentro de nós também. E às vezes denuncia essa sombra que está dentro de mim, né, como o Felipe bem falou. A questão é que, no caso do Deadpool, por exemplo, vou redimir ele aqui agora, tem uma questão, por exemplo, eu não assisti o filme, assisti algumas críticas, mas parece que ele perde a mãe, né, quando, ali logo no início, né, de criança, o pai muito rígido, acho que militar, então ele vai crescendo, às vezes, sem essa referência, né, meio revoltado, né, e quantos jovens hoje a gente vê crescendo dessa forma assim. A questão é que, muitas vezes, essa sombra, quando nós deixamos que esse lado negativo ele tome a gente, ele nos possua, aí a coisa fica, né, fica sombria mesmo, né? A gente às vezes até perde um pouco da nossa personalidade para assumir aquilo que não é nosso. E eu, por exemplo, eu gosto muito eu sou fã do Star Wars, né? Que é um pouco mais antigo, 1970, 80. Mas, por exemplo, o grande vilão, né, do cinema é o Darth Vader. Mas quem conhece a história do Anakin Skywalker sabe, por exemplo, que ele era muito apegado à mãe. E durante o seu treinamento, que foi indo lá, ele ainda ficava o medo, né,
que ele tinha, ele não se separou desse mundo materno, né, vamos dizer assim, ele foi tendo medo, não foi enfrentando os seus próprios medos, e o que aconteceu, todos nós sabemos, foi possuído pelo lado sombrio. Então, muitas vezes, quando nós rejeitamos esse lado sombrio dentro de nós, nós não enfrentamos esse lado sombrio, que depois nós podemos falar que faz parte da jornada do herói, o que acontece? Esse lado sombrio também nos toma posse, né? Nós somos possuídos por esse lado sombrio, e aí o que acontece? E a gente vai perdendo aquilo que somos nós mesmos, né? Então, muitas vezes nós queremos rejeitar aquilo que esse anti-herói está dizendo para mim. Mas espera aí, eu estou tentando esconder, ou eu quero ir lá, ter contato com isso e falar, isso aqui não me pertence, mas eu sei que eu posso ser possuído por isso. Bacana, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com essas duas questões. Primeiro, qual é a jornada que todo herói, né, ele é chamado a travar? Olhando para essa jornada, a gente também encontra nós. E outra, é possível pegar esses mitos, porque a gente até brincava aqui, né? Espero que depois desse programa você não fale assim, não, agora eu não quero Jesus Cristo não, vou ficar com o Batman. Não é isso, tá? Será que é possível pegarmos esses mitos e perceber a grande verdade que nós temos um herói, o grande Salvador, homem e Deus, Jesus Cristo? Daqui a pouco a gente volta com mais Revolução Jesus. Enquanto isso, a gente vai aqui, olha, conversando e você interagindo. Daqui a pouco a gente volta com mais Revolução Jesus. Te amo, Deus, com meu respirar. Amado meu, vivo pra te adorar. Você mudou a escuridão em luz pra mim. Me carregou nos braços seus quando eu caí. Amor tão grande, amor que eu nunca vi, amor tão forte, me abraça até o fim. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, vivo pra te a distância entre quem sou e quem devo ser.